Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, ainda de pé em referência à palavra do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, a epístola aos Romanos, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A recordar, amada igreja, que o tema desta semana é: tenha bom ânimo mesmo nas aflições. Aleluia! Vamos aqui ler Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te glorificar, te bendizer, te adorar no dia que se chama hoje, porque, Senhor, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, pois sendo ainda pecadores, o Senhor enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse o motivo que nos traz aqui esta manhã, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, que nada de bom existe em nós senão Cristo, e por essa dádiva, Pai, estamos aqui nesta manhã para dizer obrigado, para devolver a Ti, Senhor Pai, adoração, para devolver a Ti louvor, para, Senhor, devolver a Ti submissão total e completa por tudo quanto nós somos. Lida foi a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Pai que se encarregue de expor, para que o Teu povo seja nutrido e fortalecido, ó Pai. Retire toda a palavra torpe, Senhor. Retire tudo quanto provém do homem. Fala, Senhor, aquilo que provém de Ti nesta manhã. Clamamos, ó Pai, para que todos possamos ter a nossa atenção cativa, ó Senhor. Pois não estamos aqui, Senhor, para brincar, mas estamos aqui para adorar o Deus vivo. Pedimos, ó Pai, manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus pode tomar os seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, o nosso tema da semana nos mostra, nos ensina, nos exorta que devemos ter bom ânimo mesmo e especialmente nas aflições. Aleluia! Então vamos segurar isso ao longo de toda a explanação. Nós temos que segurar esta base: ter bom ânimo mesmo nas aflições. Amada igreja, esta carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na Itália, na sua capital, Roma, por volta do ano 54 depois de Cristo. E uma das coisas diferentes, amados, de todas as cartas que Paulo escrevia às igrejas: ponto número 1, Paulo não fundou esta igreja. Ponto número 2, quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Roma, ele nunca havia estado em Roma. E vemos no capítulo 1, amados, que ele expressa um desejo forte de estar com os irmãos e que várias situações lhe impediram de poder lhes visitar, para poder partilhar a palavra, para comungar com os irmãos e partilhar dons, que é isto que é o culto, amada igreja. Todos munidos do seu dom a entregar louvor a Deus. Amém? Amados, permitam-me aqui colocar um parênteses. Amada igreja, apóstolo Paulo é aquele que escreveu mais que metade do Novo Testamento. Amada igreja, o apóstolo Paulo é um missionário que mais igrejas abriu que nós vemos no Novo Testamento. E vemos o desejo ardente dele de querer comungar e estar com os irmãos. Mas temos aqueles que se acham super espirituais e dizem que não precisamos ir à igreja,
Vocês estão a ser religiosos, estando lá todos os dias. Mas, amados, aqui a marca de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro crente, é um desejo ardente de estar com os irmãos. Aleluia! Por isso, amados, é que este convívio que Deus nos proporcionou hoje é motivo para dizer muito obrigado, porque é a vontade dele se cumprindo e é um louvor, um culto agradável ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amados, a maior parte das cartas escritas por Paulo foram para igrejas que, como nós dissemos, que ele fundou e que após a sua partida havia algum problema que precisava ser esclarecido ou algum ensino que tinha de ser corrigido e substanciado ou alguma coisa do gênero. E na época, amados, que Paulo escreveu esta carta à igreja em Roma, eles viviam um momento relativamente normal, ou seja, não estavam a passar por alguma aflição ou por alguma tribulação. Os crentes, sim, viviam numa cidade que estava mergulhada em imoralidade e idolatria. Contudo, este povo mantinha-se firme. Então vamos nos perguntar, por que ele escreveu esta carta? Amados, Paulo escreveu a carta aos Romanos para expor a sã doutrina. Aleluia! Ele escreveu, amados, para mostrar à igreja em Roma a pura verdade da caminhada da fé. Ele escreveu, amados, para explicar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreveu para explicar o que é a graça, o que é a salvação pela fé, o que é a justificação, o que é a regeneração e tudo isto que nos foi dado através de Jesus Cristo. E, amados, hoje em dia é modismo. Quando falamos de doutrina, gostamos de dizer, nós não precisamos de religião, não precisamos de doutrina, só precisamos da Bíblia. Mas, amados, temos que ter um pouco de atenção quando proferimos essas palavras. O que é que significa doutrina, amada igreja? Doutrina significa um conjunto de ensinamentos padronizados. Aleluia! E, amados, este tipo de ensinamento pode ser dentro de um contexto religioso, pode ser num contexto político, pode ser num contexto da área de direito, aí por fora. Então, quando se fala aqui da sã doutrina, o apóstolo Paulo aqui encarregou-se de mostrar à igreja em Roma, cujo ele nunca lá esteve, a pura doutrina que nos aproxima da verdade, que é Jesus. E, amados, volto a repisar, a questão da doutrina, a sã doutrina é importante, porque o próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 de Timóteo, ele adverte a Timóteo que cuidado com a doutrina dos demônios. Porque há pessoas, amados, que proferem palavras que aparentam ser espirituais, mas provêm do demônio. Sistematizam aquele ensino, que ensinam que, olha, se tu plantas um pouco de sal hoje, e amanhã trazes uma carta para o teu propósito, e amanhã fazes isto, então de repente haverá um mover no espírito. Isso é doutrina de demônios. O nome do Senhor seja louvado. Amados, a pura doutrina, e é isso que une todos nós que nos chamamos cristãos, é a palavra do Senhor. Aleluia! Por isso, amado, independentemente da sua denominação, temos todos a mesma doutrina. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Nós cremos que Ele está assentado à destra de Deus Pai. Isto é que é a doutrina fundamental. O resto, amados, são usos e costumes que cada denominação tem. Aleluia! Na história da igreja, amados, nós vemos que esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, com a exceção dos Evangelhos, é tida como o livro mais importante do Novo Testamento, por causa da forma sistemática, profunda e poderosa que ele expõe as implicações da queda de Adão, desde Gênesis, até a obra de redenção de Jesus Cristo, que ele operou e continua a operar em nós. E, amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, nós sabemos que somos denominados protestantes. E quando nós olhamos para a reforma protestante, amados, nós tínhamos Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica Apostólica Romana, e que ele encontrava-se frustrado na sua fé. Mas no dia que ele abriu Romanos 1,17, e ali estava escrito: o justo vive pela fé, o seu coração ardeu. E ele disse: não, isto que está a acontecer não provém de Deus, que nós estamos aqui a fazer. E ele iniciou o movimento protestante contra as práticas não bíblicas que se fazia em Roma. O nome do Senhor seja louvado.
E amados, nós também temos aquele que foi o pai do avivamento, John Wesley, aquele que iniciou a igreja metodista. Amados, após a leitura do livro de Romanos, aquele pregador jovem que tinha um ministério básico, passa a expressão, após uma leitura de Romanos, o seu coração ardeu. Ele decidiu começar a partir em missões missionárias para que fosse proclamar a verdadeira palavra do Senhor. Existe muito poder, muita autoridade e muito subsídio nesta carta. O nome do Senhor seja louvado. E amados, ao ler esta passagem, Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 5, lemos aqui, nos primeiros 2 versículos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Diga comigo, firme. Firme. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Ao ler esta passagem, amados, nos primeiros 2 versículos, nos diz primeiro que somos justificados, temos acesso à graça. Por isso nossa salvação é firme. Por causa disso, amados, devemos nos gloriar, estar alegres, ter um ânimo acima do normal, por causa da esperança que um dia vamos ver a glória de Deus. E amados, aqui a partir do versículo 3 ao versículo 5, parece que o disco muda, porque aqui o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diga tribulação. Tribulação. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Maravilhoso isto, amados, que o apóstolo Paulo nos diz que o mesmo ânimo que nós temos nas coisas boas, devemos ter no momento da tribulação, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento da dor, no momento que aquilo que nós planeamos não corre exatamente como nós queremos. Por isso, amados, o nosso tema hoje, e vou pedir que a igreja repita comigo: glória a Deus pela aflição. Louvado seja o Senhor. Amados, e hoje, que é dia de Santa Ceia em particular, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O autor, aquele que iniciou a obra em nós, ele que é o princípio de todas as coisas, ele que é a palavra viva, o autor da nossa fé. E o consumador, porque, amados, porque foi Jesus Cristo que operou a obra da redenção na cruz. Ele é que pagou o preço. Por isso hoje nós simplesmente estamos a gozar do benefício daquilo que ele já consumou na cruz. E, amados, nós somos chamados cristãos porque somos seguidores de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E se somos seguidores de Jesus Cristo, olhamos para o exemplo de Jesus. Jesus se humilhou, ele caminhou aqui conosco, caminhou com pessoas complicadas ao seu redor, não desprezou, não mandou embora. Ele guardou a palavra com fervor, desviou-se de todas as tentações. Jesus Cristo aceitou a dor que lhe foi proposta, ele aceitou a cruz, tendo ele poder e autoridade e a possibilidade de negar. E depois nós vemos, amados, que depois de suportar todas estas coisas, veio a glória e manifestou-se gloriosamente para a igreja quando ele ascendeu aos céus, e temos a esperança do dia que ele voltará para vir nos buscar. Eu pergunto, se Cristo passou por tribulações, quem somos nós para não passar por tribulações? Quem somos nós para estar num patamar de vantagem acima de Jesus Cristo? E, amados, o apóstolo Paulo aqui também nos demonstra que existe uma pedagogia por detrás da aflição, por detrás da tribulação. Algum ensinamento nós podemos ter sempre que passamos por isto. Mas, amados, antes de passarmos para o próximo ponto, é importante nós aqui definirmos o que significa aflição, o que significa tribulação. Amados, a aflição ou a tribulação é uma pressão por causa da oposição e perseguição do mundo hostil. O nome do Senhor seja louvado.
Estamos inseridos, amados, num mundo cujos seus valores são completamente contrários a Deus. E por causa disto sempre existe uma pressão. Entenda, amado, que a pressão que há de vir sobre si é simplesmente pelo irmão ser cristão. Porque aquele que caminha segundo a palavra de Deus, que sabe que não é daqui, mas um dia vai para a sua morada, sabe que as leis que regem aqui entram em conflito direto com a sua forma de ser e a sua forma de estar. E se não entra em conflito consigo, então é bom que o amado analise e veja como é que está o seu relacionamento com Deus. E amados, o que é a origem desta palavra tribulação? A palavra tribulação, amados, vem de uma palavra, eu pesquisei, que é no latim, tribulum. E amados, isto é o lugar onde se descascava trigo, separando o grão da palha. O tribulum era um pedaço pesado de madeira, com cravos de ferro. E com estes cravos eram usados para separar as partes do cereal das partes que não são úteis. Amado, a tribulação, a pressão na vida do salvo serve para nos purificar, serve para tirar toda a palha que está dentro de nós, serve para tirar tudo aquilo que não tem utilidade na caminhada da fé. Entenda, amado, que a tribulação não age contra nós, mas sim a nosso favor. A tribulação é uma obra sob o perfeito controle da soberania de Deus. Amados, por meio das tribulações, Deus esculpe em nós a beleza de Cristo. O nome do Senhor seja louvado. E amados, é importante aqui eu afirmar, para que fique bem claro, não podemos confundir as coisas. Existe uma diferença entre aflição e consequências de desobedecer a palavra de Deus. Aquilo que vulgarmente nós chamamos de porrada. Amado, a aflição vem por causa da sua fé. E a porrada vem porque você desobedeceu aquela fé que você diz proferir. Amado, você aprende na casa de Deus que nós não devemos entrar em idolatria. Você obedece isso. A sua família lhe apresenta este programa, diz que olha, temos uma missa, se você não entrar, olha, então você já não é nosso filho, começam a excluir-lhe. Há situações mais terríveis, até que pessoas passam por abuso físico, são expulsos de casa por causa da fé. Isso é uma aflição. Isso é aflição por causa da fé. Agora, você é aquele que se diz cristão. Quando está nos convívios familiares, é o primeiro que contribui para comprar o barril de cerveja. Conduz embriagado após os convívios. Diz que vai à igreja no domingo. Tem problemas. Depois vem aqui dizer, estou a pedir oração, estou a passar por batalha. Isso não é batalha. Isso é consequência dos seus maus atos. Amado, tribulação é quando temos amizades que, por causa do nosso passado no mundo, eles nos perseguem. Por vezes aquela nossa reputação antiga ou feia, por causa da nossa fé, nós decidimos, por exemplo, apagar todas as coisas no nosso Facebook, coisas que não devíamos ter lá, e depois começam a chamar-te de matreba, começam a excluir-te, começam até a maquinar coisas contra ti por causa da tua fé. Isso é tribulação, isso é aflição. Agora, você senta à mesa do escarnecedor, você sai com aquelas amizades, se embriaga com eles, fofoca, participa das coisas que eles participam, depois simula, vem para a igreja. Quando termina o culto, há de estar com eles, a consumir álcool. Depois vão falar mal de si. Vai dizer que está a passar por batalha. Não é batalha, é algo que você mesmo provocou. E tem vários exemplos, amados. Amados, a aflição é a pressão que está sobre o crente salvo por causa da sua fé. Nome do Senhor seja louvado. Amém. Não vamos confundir as coisas. E amados, quando nós olhamos aqui, amados, para o ensinamento do apóstolo Paulo nos deixou, nós aprendemos aqui que a tribulação, em primeiro lugar, produz a paciência ou a perseverança. Aqui no versículo 3, ele nos diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Amados, a paciência significa parar. Parar.
e confiar no tempo de Deus. E isto, amados, vem através de um pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós temos a palavra de Deus como nosso alicerce, como nossa regra de vida, então nós entendemos, amados, e isto tem sido repetido todas as semanas, que Deus é soberano. Não há coisa alguma que está fora da determinação e do controle dele. Então, quando vem uma situação adversa, a primeira coisa que o crente deve fazer, coloque-se de joelhos, antes de falar com qualquer outra pessoa. Espera no Senhor no seu lugar secreto de oração. Aguarde pelo mover de Deus, por saber que você mesmo não tem controle dessa circunstância, mas que aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas, quando for o tempo oportuno, que não é o meu tempo, que eu até posso estar a pensar, olha, isto está a levar muito tempo, esta tribulação já está a levar semanas, está a levar meses, está a levar anos, já se passa uma década e ainda não houve nada. Saiba esperar no Senhor. Amados irmãos, neste aspecto de paciência, no livro de Mateus capítulo 6, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina uma coisa: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhuma coisa devia provocar ansiedade em si, porque o mesmo Deus que cuida dos lírios dos campos, o mesmo Deus que dá de comer aos pássaros que não trabalham nem fiam, é esse que olha por ti, é esse que vai te dar aquilo que tu precisas. Não tenha ansiedade por motivo nenhum, porque a ansiedade leva a uma fraca fé. E depois a ansiedade, infelizmente, abre portas para vários tipos de enfermidades, tanto físicas, mentais e espirituais. Amados, quando nós estamos no momento em que temos que ser pacientes, devemos colocar a nossa vida devocional em prática. Começar a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Até digo buscar a Deus não só para colocar aquela sua tribulação diante dele, mas começar a formar um relacionamento verdadeiro com ele. E nisto, amados, novamente, devemos olhar para o exemplo de Cristo. Porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo veio à terra. Amados, sendo Deus, aquele ministério poderia ter sido iniciado aos 12 anos. Sendo Deus, aquele ministério poderia ter sido iniciado e feito bem quando ele entendesse. Mas a palavra do Senhor nos demonstra que até Jesus teve paciência. Só iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Estamos constantemente com ansiedade, queremos correr para fazer as coisas. Mas eu digo, amado, saiba ser paciente no Senhor, porque o tempo dele é perfeito. O nome do Senhor seja louvado. O segundo aspecto, amados, que o apóstolo Paulo veio aqui ensinar a esta igreja é que a tribulação produz a experiência. Amados, no versículo 4, ele diz que depois da paciência operar em nós passamos a ter a experiência. Amado, ninguém pode lhe tirar a experiência vivenciada na sua própria pele. Porque é uma coisa que Deus permitiu que fosse operado em si, para que aquilo servisse de uma lição perpétua, em todo momento. Amada igreja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos todas as tribulações que o povo de Israel passava. Mas depois, Deus lhes livrava com grande glória, com grande poder. E o que acontecia depois? Esqueciam as experiências maravilhosas que tiveram com Deus. Tanto que em várias passagens o Senhor manda os seus servos escreverem. E não acontece aqui. Você se esqueça daquilo que o Senhor teu Deus lhe fez. Aleluia. Amém. Amados, a experiência é o culminar de tudo quanto nós podemos reter. E nós, a partir desse momento, já sabemos que nós podemos caminhar com cautela. Caminhamos com cautela, porque já passei por aquele sítio. Eu sei que quando eu chegar ali tem uma lomba, tem que reduzir. Quando eu chegar ali, eu sei que tem um buraco, tem que saltar. Quando eu chegar ali, eu sei que tem que desviar o caminho por causa da experiência que foi operada em mim. Porque você não comete os mesmos erros constantemente.
Uma vez que a palavra de Deus lhe é exposta, você não volta a cometer aqueles mesmos erros, tanto que a própria palavra nos diz, é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Quando você está a cometer os mesmos erros, e leva as mesmas consequências, Amados irmãos, os psicólogos gostam de, perdão se eu estiver a errar, se é psicologia ou outra área, que ser insano, a definição de ser insano, é você repetir a mesma coisa esperando obter resultados diferentes. Quer dizer, a palavra de Deus é clara. Diz, aqui tem semáforo a branco, mas um dia você passou pelo vermelho e teve acidente. Ok, comprou um novo carro, passou novamente pelo vermelho e teve outro acidente. Passou pelo vermelho novamente e teve outro acidente. Ai, o diabo, eu repreendo o diabo. Você é o próprio diabo da sua própria vida. A experiência deve operar em nós. E, amados, a experiência abre a porta para a sabedoria e maturidade espiritual. Amado, entenda que Deus, quando opera, Ele trabalha com maturidade, não trabalha com idade. Maturidade, não idade. Amados, estes irmãos são abençoados. Os versículos que eles aqui proferiram, eu disse que tem muitos versículos aqui que eu ainda não memorizei. Já tem maturidade espiritual, porque Deus está a operar neles. Amados irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus chama pessoas idosas, chama jovens. Maturidade espiritual. Chamou Abraão quando era muito velho. Contudo, Jesus Cristo chamou João quando era jovem. Paulo ordenou Timóteo quando era jovem. Paulo foi convertido quando já era mais velho. Maturidade espiritual operou neles. Por isso, amado, quando uma pessoa que é munida da palavra de Deus lhe vem, lhe dá uma advertência, quer lhe ensinar, quer lhe ajudar, cuidado com os conselhos das pessoas que vão lhe dizer, é miúdo, não sabe nada. Você não sabe se a bênção está na boca daquele miúdo. Ah, é madalha, está cansado. Vamos dizer o quê? Você não sabe se a bênção está na boca daquele madalha. Você tem que ter os seus ouvidos atentos às aspectos de maturidade espiritual. E amados, eu gostaria aqui de ler uma passagem que me abençoou muito ontem, que nos fala acerca desta questão da sabedoria que nós obtemos através da aflição. Salmo 119, a partir do versículo 65, nos diz o seguinte: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. 71. Foi-me bom, repita bom. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Louvado seja o Senhor. Entendemos, amados? Aqui o rei Davi está a dizer que foi bom ter passado pela aflição, pela tribulação. Amados, existem momentos na nossa vida que a aflição vem para que nós possamos voltar para Deus. Porque quando existe o conforto, quando as nossas barrigas estão cheias, quando temos sorvete, quando temos picanha, quando conseguimos ir ao cinema, esquecemos o caminho da casa do Senhor. Quando retemos 5.000 meticais em algum negócio, até dízimo para sair, dizemos, não, é muito. Amado irmão, muitos que se dizem cristãos não estão a perecer porque é o diabo a afligi-los, é porque esqueceram os caminhos do Senhor. Nós já não podemos brincar com a nossa fé, amados. Nós aqui dizemos que o Senhor vem buscar a sua igreja. Somos igreja. Não falo do ajuntamento, não falo das paredes, falo de mim mesmo. Pertenço à igreja
Cristo. Porque eu até posso congregar, eu posso rir com as pessoas. A sair daqui, de ir para a casa da mamãe Florina comer uma chiguinha. Mas se eu não tenho compromisso com Deus, a perdição está garantida. Já não interessam aplausos, interessa a verdade. Amados irmãos, temos que parar de brincar com a fé. Alguma coisa estamos a aprender. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Mas a pessoa comete os mesmos erros. Você se pergunta, mas o que é que está a faltar? Não falta nada, senão falta de compromisso para com Deus. Devemos nos reanalisar, amados irmãos. Deus tem uma bênção para a sua igreja, mas a sua igreja deve ir ao encontro da bênção de Deus, que está firmada nesta palavra. Esquece conselhos que são tortos, esquece pessoas que brilham, amado, esquece conselhos de pessoas que têm dinheiro, ou de grandes ministérios, ou de likes nas redes sociais. Voltemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paremos de brincar com aquele sangue que foi derramado na cruz. Amados, por fim, a tribulação nos ensina a esperança. Diga esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, esperança é colocar o esperar em ação com uma convicção positiva. A esperança é renovar as forças no Senhor. Pois a palavra nos diz, aquele que espera no Senhor renovará as suas forças, correrá e se não fatigará, ele se levantará com asas como águia. Amados, mas para você ter esperança, você precisa ter fé, precisa ter certeza daquilo que você diz que acredita. Esperança não é a Assembleia de Deus. Esperança não é você almejar estar no púlpito, almejar estar na banda. Esperança é estar firme no Senhor. E amados, a esperança é o alicerce de todo aquele que passa por uma tribulação. Porque naquele momento que nós estamos a passar por uma tribulação, eu me recordo da palavra de Deus que me diz: o choro pode vir pela noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amado, quando você está firme na fé, você sabe que esta aflição vai passar. I will come to an end, it will finish. Sweet ela vai acabar. Porque quem está a operar naquele momento é Deus. É Deus. It will finish. Amado, se a sua fé está firmada em Cristo, eu venho lhe recordar que vai acabar. Vai acabar. Pode estar a humilhar, mas se a sua aflição provém da sua fé, vai acabar. Alegra-te e tenha bom ânimo. Porque, amados, tem como a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai passar, amado irmão. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Porque Jesus Cristo bem disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, é uma garantia. Mas tendo bom ânimo, levante-se, igreja, fique firme, fique confiante, alegra-te naquele momento. Bendito é aquele que é perseguido por causa do nome do Senhor. Bendito é aquele que é expulso do seu emprego porque não aceitou entrar em negócio torto. Bendito é aquele que está solteiro até o dia 2 porque não aceitou caminhar dentro de um relacionamento que é lhe afastar da presença de Deus. Bendito é aquele que perde amigos que te levam à perdição porque você preferiu estar com Cristo. São essas aflições que Ele mesmo disse: eu já venci.
Você é vencedor não pela sua força, mas por causa do que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso autor e consumador da nossa fé. Coloque-se de pé, amado irmão. Glória a Jesus. Ah